Permaneça o amor fraternal, que possamos ter uma boa noite de estudos. O correio chegou, apesar de ser domingo, e trouxe-nos uma carta oportuna para todos, essencial para as nossas vidas. A carta é de Públio Lentulus, senador da Judéia, endereçada ao imperador Tibério de Roma. Permito-me lê-la para não interpretá-la e, com as palavras do próprio Públio, apresentar com vigor a natureza e a origem desta carta e de seus enunciados. Públio diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, poderíamos dizer, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto e a majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo e temê-lo. Tem os cabelos de cor da amêndoa madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas, semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio, seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e alegre com gravidade. Disse que ninguém nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, o homem verifica-se que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais breve, o mais depressa possível. De letras,
faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalços e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca foi ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem, os hebreus não se ouviram jamais tais conselhos da grande doutrina como ensina Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos judeus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios e saúde, mas há quem acuse de que ele é um grande perigo para a tua majestade, porque afirma publicamente que os reis e os escravos são todos iguais perante Deus. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, legado da Judéia. Não é psicografia, é uma carta. É o retrato físico e moral de Jesus, de Públio Lentulus, enviado ao imperador Tibério César. Este documento se encontra no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma, e está também arquivado na Biblioteca da Ordem dos Lazaristas, em Roma. Este documento foi publicado pela primeira vez no Brasil no dia 1º de julho de 1900, sob a epígrafe A Fisionomia do Cristo, aludido à Revista Espírita de Porto, em Portugal. Tenho trazido esta página, esta carta, em minhas palestras quando falo sobre o Evangelho e quando clamo e ouso fazer presente em minhas palavras a presença de Jesus. Porque saindo da psicografia, da criação, das crendices e do que se fala sobre Jesus, esta é uma página real, arquivada, que faz parte da história e que nos mostra como foi o nosso mestre. Ele está aqui na carta de Públio. Um homem incomparável, um homem expressivo para a sua época e expressivo para todas as épocas de nossas civilizações, e que aqui está retratado da maneira como nós deveríamos, em verdade, conhecê-lo, senti-lo e tê-lo presente em nossas vidas, porque somente desta maneira o Evangelho teria vigor e teria também a mesma presença tão falada e lembrada por mim nestes momentos em nossas próprias vidas. Falar deste retrato, desta retratação de Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, coordenador e benfeitor espiritual, que através de Francisco Cândido Xavier fez um estudo, análise e nos deu valorosas lições sobre o Evangelho de Jesus. Mais de 2.700 versículos, Emmanuel nos mostra em suas obras, nos seus romances, mostra-nos exatamente a história de Jesus, retratando em todos os pontos exatamente esta imagem que aqui ele escreveu e mandou para Tibério César. Quando falamos do Evangelho e quando falamos de Jesus, nós falamos deste livro, que é o Novo Testamento. E os irmãos poderiam dizer assim: o balieiro cabulou, agora é Evangelho. Mas não é verdade, porque este livro, o Novo Testamento, que é o Evangelho, é a história da vida de Jesus.
E ele nos é próprio também a nós espíritas, a nós que vivemos e falamos e temos como obrigatoriedade maior em nossa doutrina mostrar Jesus às pessoas. Porque dizem os oradores, os expositores e os estudiosos que a doutrina espírita veio para destruir o materialismo. É verdade. Que ela veio para fazer um combate cruel, insano, eficaz ao egoísmo e ao orgulho. É verdade. Mas a grande verdade da doutrina espírita é que ela é uma doutrina cristã. E como tal, veio exatamente para mostrar e fazer com que os homens entendam e tenham Jesus como guia e como modelo. Este pequenino livro, se assim pode ser chamado, porque neste pequenino livro, este exemplar tem 300 páginas, mas há exemplares com 250 e há exemplares com 350 páginas. É o Novo Testamento e traz, como já disse, a história da vida de Jesus. Ele foi grafado por 4 testemunhas, diretas e indiretas, com 4 narrativas, que são os evangelistas. E aí nós teríamos Mateus, Levi e João, que contaram a história conhecendo e vivendo com eles. Marcos e Lucas, que embora não o tendo conhecido, ouviram de outros a história e a escreveram. Teríamos então, além desses 4 livros, 4 narrativas, nós teríamos no total de 27 livros que está dentro desse pequenino livro, 4 narrativas, o Atos dos Apóstolos, o Apocalipse e 21 epístolas, das quais 14 de Paulo de Tarso, 2 de Pedro, 1 de Tiago Menor, 3 de João, 1 de Judas Tadeu e o Apocalipse, completando os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Nós, os espíritas, não temos assim muita facilidade e muito gosto ao ler essa história. Interessante que em minha vida eu a aprendi e tive os primeiros contatos no grupo escolar, na minha formação básica, à época não chamada de ensino fundamental, porque uma querida professora, me lembro até hoje desta figura ímpar em minha vida e em minha formação. No 4º ano, naquela época do primário, durante todo o ano, Dona Ana nos contou esta história, se dando ao luxo de também passar pelo Velho Testamento e, passando ao Velho Testamento, contar-nos esta história que é uma realidade greco-romano-judaica. É a nossa origem, é a nossa tradição religiosa, é o nosso ponto de contato com as grandes religiões, ou se quiserem, com as religiões que falam de Deus como único, as religiões monoteístas que se expressam dentro deste pequeno, grande livro. Nós temos no mundo 10 grandes religiões fantásticas, muitas delas, a maior parte delas, apropriadas e localizadas no Oriente, algumas no Ocidente, mas as 3 grandes religiões que são monoteístas, todas as outras são politeístas, creem em vários deuses, com letra minúscula, falando de mitos, de lendas, e deuses que se misturam com os humanos, fazendo e procriando, criando histórias, lendas e fábulas, se diferenciam por apresentar um Deus único, real, verdadeiro. Falo do judaísmo, cujo líder maior é Moisés. Falo do cristianismo, que tem como figura central e épica Jesus. E falo do islamismo, que tem como figura central o profeta Maomé. Então, islamismo, cristianismo e judaísmo são as únicas grandes religiões monoteístas. Todas as demais são politeístas e, não obstante os seus grandes objetivos, grandes virtudes,
e conhecimentos não se igualam a estas religiões, de onde se origina, a partir do cristianismo, o espiritismo que nós conhecemos e que tem, dentro de seus conhecimentos, a apresentação de um Deus diferenciado, não com forma e ou figura humana, mas um Deus que se nos é apresentado como algo inteligência primária, inteligência suprema do universo, razão de todas as coisas, de tudo que é inanimado ou animado e que nós conhecemos. A hora que falo no Novo Testamento, eu estou falando da história de Jesus. E o Espiritismo, como é que tem o seu primeiro contato com Jesus? Ou vamos dizer, com o Evangelho. É simples. Como os nossos companheiros leram e nos apresentaram ao iniciarmos a nossa reunião. A base é o Livro dos Espíritos. É o fundamento de nossos princípios e leis. E na pergunta 625, uma pergunta pouco conhecida, com uma resposta muito menos conhecida, vocês vão ver isto, e trago aqui uma grande novidade. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual seria o melhor exemplo que a gente teria à face do planeta Terra para alcançarmos a felicidade ou sermos seres equilibrados. A resposta ninguém conhece. Mas os espíritos, deram uma única palavra e disseram Jesus. E ao dizer Jesus, disseram-no guia e modelo. Mais ainda, que ele havia sido oferecido à humanidade como guia e modelo. Então isso me entusiasma e me arrefece a hora que eu penso que um dia Jesus nos foi oferecido como guia e modelo, e não vejo um presente maior do que esse. Não vejo significado maior do que esta atitude de alguém ou um grupo de pessoas, espíritos superiores, dizerem a todos nós assim: é este o homem. Ou se disséssemos como os nossos jovens de hoje, poderíamos dizer: esse é o cara. Então nos apresenta Jesus, um homem resolvido. Um homem, como já disse antes, incomparável, mas um homem que vem para reformular e dar tom e cor diferenciada às nossas próprias vidas. Então Jesus aparece para nós exatamente no terceiro livro, o Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre as leis morais, e não dentro de uma das 10 leis, mas exatamente na apresentação da lei divina ou natural, onde se diz, onde está esse grande exemplo? É Jesus. Foi oferecido como guia e como modelo. Aí, Allan Kardec, instado pelos espíritos superiores a fazer do espiritismo, até então filosofia e ciência, uma religião. Porque o espírito Sansão disse em comunicação aos amigos da Sociedade Espírita Parisiense que era tempo de se abrir os olhos para coisas novas. E que não obstante o progresso, o avanço e a penetração da nova doutrina, da nova filosofia, da fantástica ciência, havia fome, frio e necessidades ao redor e nos arrabaldes de Paris. E o inverno era intenso, um dos invernos mais cruéis, no final de 1862, princípio de 1863, em França e principalmente em Paris, e chamando a atenção de Kardec e dos companheiros, o Espírito vem e diz que aqueles homens e aqueles seres sofridos mereciam atenção, mas que a maior de todas as atenções seria a caridade moral, a caridade que não teria pecha materialista ou materializada, mas uma caridade de entendimento que levasse pão, mas acima de tudo levasse o saber, o conhecimento, o amor ao conchego, o atendimento fraterno, o acolhimento em todos os sentidos, para que as pessoas se sentissem bem ao conhecer a nova doutrina. Kardec não teve dúvida e organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Simples. Um estendimento, uma expansão, uma ampliação do que estaria aqui no Novo Testamento. Só que aqui no Novo Testamento nós encontramos a história, a vida de Jesus, os milagres, as predições,
nós encontramos os fatos comuns, as parábolas e as metáforas. Aqui nós encontramos exatamente os dogmas que deram origem à Igreja Católica. Mas aqui nós encontramos uma coisa que é normal nas epístolas, nas narrativas, em todos os pontos, que é o ensino moral. E Allan Kardec privilegia, por orientação dos espíritos superiores, o ensino moral de Jesus. E capta este ensino moral e o traz para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a hora que eu digo assim, a hora que nós pensamos em Evangelho, qual é o nosso Evangelho? É o Novo Testamento. É o Evangelho dos cristãos. Não é o Evangelho dos judeus. Porque os judeus só creem na parte velha da Bíblia, o Velho Testamento. Não creem ainda em Jesus como Salvador. Se não creem nele como Salvador, como poderiam entendê-lo como guia e modelo? Não daria. Mas, a partir do Novo Testamento, Allan Kardec cria o Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com o Espiritismo, dentro das leis e dos princípios espíritas, estendendo o ensinamento moral de Jesus, que aqui está. Não quero entrar em campo de atuação dos nossos expositores da USE durante todo este ano, falando sobre o Evangelho. Mas eu teria que dizer a vocês, a hora que digo que há uma transposição do ensino moral do Novo Testamento, o livro que nos conta a história de Jesus, para o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 coisas que se apresentam aqui enquanto são fundamentais para o nosso pensamento religioso. O primeiro deles é exato o primeiro capítulo. A primeira parte, quando lá nós temos não vim destruir a lei. E a hora que a gente vê e se encontra com esta situação religiosa, nós vemos um caminho e um percorrer calmo e decorrente de Moisés, Jesus e o Espiritismo. E aí nós avaliamos todo o avanço moral da humanidade, o progresso e a própria evolução, sintetizada na nossa evolução pessoal. Porque a nossa evolução enquanto indivíduos provoca a evolução coletiva e provoca a evolução do próprio planeta Terra, que é um ser vivo e que depende de nossas vibrações, de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, de nossas vibrações. Então, o primeiro capítulo que fala que não vim destruir a lei, e a hora que ele diz que não vem destruir a lei, é exatamente a lei do Velho Testamento, porque Jesus, ao encontrar-se com Nicodemos, pergunta para ele, como sendo ele doutor em Israel, não conhecia verdades que deveriam fazer parte da sua ciência, de seu conhecimento. Falavam da reencarnação. Então Jesus dá esclarecimentos, mas Emmanuel, ao comentar o fato, diz-nos muito claramente que a pergunta de Jesus ao doutor da lei, como sendo tu doutor em Israel, não entendes desta coisa? Pergunta a todos nós, como sendo todos nós conhecedores e estudiosos da doutrina espírita e não entendemos os seus princípios e as leis e as aplicações dos seus próprios entendimentos. E esclarece, inclusive, Emmanuel, que são coisas que são nossas conhecidas e das quais nós não podemos fugir. Temos que, sim, assumir essa responsabilidade, assumir esses deveres e tomar a nossa posição para fazer a remodelação, a transformação do humano encarnado à face do planeta Terra e do humano que vive na erraticidade, na atmosfera terráquea, procurando, buscando e lutando pela sua própria evolução. Depois do primeiro capítulo, nós iríamos, e não foi combinado, a leitura que a companheira fez do 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E aí, então, Jesus se auto-apresenta novamente a todos nós como se fosse uma nau que voltasse a Porto Seguro, como se fosse um lenço branco e suave, ou um lençol grandioso também suave, a acalmar dores, enxugar lágrimas, e a arrefecer e acomodar corações no acolhimento fraterno e amoroso. Seria como se voltasse Jesus a vir entre nós e dizer que estava aqui. Tanto é que na instrução dos Espíritos Superiores, neste capítulo, o 6º de nosso Evangelho, ele se apresenta em 4 mensagens, onde só o Espírito da Verdade se comunica, dizendo-se na primeira pessoa do singular. Eu sou o médico das almas.
Eu sou o Senhor, que desde Israel vem a acomodar e a consolar os corações. Tudo na primeira pessoa do singular, como o renascimento de um Consolador prometido, mas na primeira pessoa do singular, dizendo-se presente novamente à face do planeta Terra. Entendo o Espírito da Verdade como um agrupamento de espíritos superiores que vieram dar-nos uma nova revelação, mas posso entendê-lo também claramente, e não há dúvida em que se possa afirmar isto e se tenha medo de errar, que seria o próprio Jesus de Nazaré a ressurgir dentro do planeta ao vivo e a cores. Tanto é que o Espírito da Verdade disse a Allan Kardec que mensalmente ele estaria 15 minutos com ele, para não deixar dúvidas sobre o Cristo, sobre a doutrina e sobre os ensinamentos que viriam através da codificação e do grande corpo doutrinário que comandou a codificação em nosso planeta. O terceiro capítulo que nós gostaríamos de evidenciar é exatamente o 17º, que nos fala sobre os seres perfeitos, fala sobre a perfeição e mostra-nos o destino que nós temos a atingir. E nós vamos apenas dizer que não dá para ser perfeito, como Jesus recomendou, igual ao Pai que está no céu. Que seria difícil. Se chegássemos a isto, haveria dois deuses, nós e ele. E então haveria uma eterna e profunda confusão à face do planeta. Mas se não dá para ser perfeito, uma coisa nos é muito justa, correta, e podemos analisar isso sinceramente. Dá para ser íntegro. Integridade e perfeição são muito próprias para se avaliar o ser humano. Se eu não posso ser perfeito como meu Pai que está no céu, eu, você, todos nós podemos ser íntegros. E a integridade nos leva a assumir responsabilidades, fugindo de boa opção. A integridade nos leva a buscar a verdade, fugindo das mentiras, dos atos menos favoráveis e inferiores, e transformando-nos numa sociedade fraterna e solidária, universalmente reconhecida como uma fraternidade ou uma coletividade que preza pelo amor à face do planeta Terra. Assim nós vemos a chegada e o entrosamento do Evangelho com a doutrina espírita, do Evangelho com a nossa filosofia e com a nossa ciência, e o Evangelho que dá a caracterização da doutrina espírita como uma religião, e como religião dá-nos a oportunidade de aproximação com Jesus, porque ele se apresenta a partir daí como um mestre seguro e sempre presente em nossas vidas. Neste ano, nós comemoramos os 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Trazer a carta de Públio é-nos muito interessante para trazermos a imagem viva de um Jesus que foi visto e foi descrito. Se os amigos acompanharem, através da monumental obra épica, se os Lusíadas são a grande epopeia do povo português e da língua portuguesa, não temos dúvida nenhuma em afirmar que Paulo e Estevão é a grande epopeia do cristianismo. E avaliando os capítulos de Paulo e Estevão, nós vemos lá várias situações que nos levam ao encontro de Jesus dentro dessa caracterização que Públio dá em sua carta. Mas no livro Romance há 2000 anos, quando Emmanuel conta a sua vida e conta num momento fantástico, maravilhoso, em que ele se encontra na Palestina com Jesus, procurando às escondidas auxílio para sua filha adoentada, e obtém a graça da cura pela sua fé e pela sua perseverança, graças ao amor da esposa e à fidelidade de uma escrava judia. Ele faz com que naquele momento ele teve um contato com Jesus, ele ouviu e o retratou, o fotografou com seus olhos e passou para César a imagem que havia e ficaria presentemente, permanentemente marcada em suas retinas, em seu ser, no ser espiritual que é Emmanuel, este nosso grande benfeitor.
Comemoramos este ano os 150 anos do Evangelho. E precisamos pensar que há necessidade que este Evangelho viva no ser humano. O Evangelho não é algo para ficar fora de nós. Ele vem e sai de dentro para fora. É transformação, é atitude, é conduta, é desejo de servir e desejo de se modificar. É desejo de fazermos mais um passo naquela caminhada do simples ignorante para a angelitude. Não sabemos o tempo que demora para que isso possa acontecer em nossas vidas, mas é determinado que um dia seremos anjos. O que a gente não sabe é quanto tempo vai acontecer isso. Os autores e os cantores americanos, ingleses, já dizem que acreditam em anjos. E acreditando em anjos, a gente tem o direito de sonhar. E o nosso sonho não tem espaço de tempo, não tem espaço a ser considerado materialmente, porque o espaço na erraticidade, no plano espiritual, é diferenciado. O importante é acreditar em anjos, eles existem. O importante é termos sonhos, para que os sonhos se retratem em esperança, e essa esperança nos faça, a cada dia que passa, nos sentirmos um pouco melhor dentro de nossas vidas. Por isso, o tema de nosso encontro desta noite é o Evangelho na família, porque não cremos que o Evangelho chegue ao coração se não for no ambiente familiar, porque a obrigatoriedade maior da educação da criança, dos seres de um lar, é dos pais. Não podemos passar essa responsabilidade para o professor na escola pública ou privada. Não podemos passar essa responsabilidade para os evangelizadores, para os pastores ou para os padres, os sacerdotes. Esta responsabilidade é inerente a pai e mãe, a família. E dentro da família é que nós temos que viver esta grandiosidade. Por isso a gente recomenda que o Evangelho esteja em casa através do Evangelho no lar e no coração. E ao ser no coração, aí nós retratamos o Evangelho segundo o Espiritismo como ponto maior de referência. Porque aqui Allan Kardec só fala da parte moral. Aqui ele trata da essência do ensino de Jesus, baseada e totalmente colocada entre duas situações, o início e o final do Sermão da Montanha, que muitos creem seja somente a apresentação do corpo das bem-aventuranças, mas que na verdade são 112 longos versículos, onde depois das bem-aventuranças que prometeram o reino dos céus ou o reino de Deus, ele nos fala sobre todas as nossas responsabilidades. Ao pai e à mãe, ao lar, aos companheiros, aos cônjuges, às famílias, é que devemos a responsabilidade da vivência do Evangelho. Isso se retrata em mudança e performance, em atitudes e em coragem. Muita coragem, porque a vida não nos é fácil com tantas dificuldades, com tantos percalços, com tantas iniciativas inferiores nos acomodando e nos tirando ou nos desvencilhando na hora das encruzilhadas, que é a situação de convivência entre o bem e o mal, e a gente fica assim perdido com a porta larga, porque a porta estreita é muito dificultada. Nós nos entendemos e nos procuramos dentro de situações mais facilitadas, que nos leva a situações materiais, mas a nossa situação e o nosso objetivo é exatamente para as coisas espirituais. A materialidade tem que perder campo para a espiritualidade dentro de nossas vidas. Hora de dizer, porque o tempo se vai e já temos que terminar, que a carta de Publius Lentulus não afetou a sensibilidade de Tibério César. Ele não pediu a Publius que enviasse Jesus a Roma. Ele nem sequer pediu a Publius que desse maiores explicações. Ele não conseguiu fazer com que Publius e Pôncio Pilatos deixassem de lavar as mãos e, preferindo Barrabás em detrimento a Jesus, levou-o ao martírio.
E naquele momento a humanidade se apresentou dentro da situação moral daquela época e daquele momento. Jesus partiu e os discípulos ficaram saudosos. Perambularam trôpegos, perdidos pelas ruas de Jerusalém. Semanas. Porque eles queriam ver a Jesus. Sentiram, ele houvera prometido que retornaria para todos. Ele aparecera para um ou outro discípulo, em primeiro lugar para Maria Madalena. Tomé não creio no acontecimento. Todos os discípulos queriam um encontro comum para todos ao mesmo tempo. Não aconteceu em Jerusalém. Simão Pedro toma para si o comando do apostolado e o chama à realidade. De volta ao epicentro do cristianismo, a pequenina Cafarnaum. E lá, e quem nos conta é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos seus capítulos finais, eles voltam em Cafarnaum, em Betsaida, em Dalmanuta, em Magdala. A vida comum, a pesca, a agricultura, a venda de quinquilharias, a cobrança de bens para o império, para César, mas sempre se dedicando às tarefas cristãs, que iam à cura e ao atendimento aos necessitados, às pregações. Não obstante todo o trabalho, a saudade era imensa. E, num crepúsculo, na história do cristianismo sempre tem um crepúsculo, e mais um crepúsculo, e numa noite, tarde noite que se ia entre o azul dourado e o aparecimento das primeiras estrelas, a apagar o brilho do sol, num sermão que João, ainda uma vez também no monte, falava ao povo sobre os ensinamentos de Jesus, sentiram os discípulos que algo diferente acontecia, e em verdade uma luz mais forte, mais azulada, mais intensa, arrefecendo os corações, aconteceu e se aproximou numa grande explosão de luz, de paz e de amor, que eles não tiveram dúvida. Era ele. Ele voltara. Todos ao redor do monte. O povo ao redor do monte. A plebe ao redor do monte. Os insatisfeitos ao redor do monte. Fariseus, escribas, legionários romanos, algumas pessoas importantes, todos ao redor do monte. Mais ou menos, dizem os evangelistas e os historiadores, 500 pessoas. E Jesus falou. O que Jesus falou, não vou repetir a vocês. Frases, metáforas, palavras soltas, mas ele foi todo amor e responsabilidade. Disse a eles que agora eles tinham e representavam o fermento da terra para a multiplicação dos pães, simbolizados em seres humanos, e que este fermento se produziria e se multiplicaria, não obstante toda a responsabilidade das dificuldades que viriam, e seriam muitas. E ele clama aos discípulos que ouviam que todas as dores seriam pedidas e eles seriam chamados aos sacrifícios, seriam chamados às provas e às expiações, seriam chamados a testemunhos rígidos e fortes. Hoje, nesta semana, quando a 9 de outubro nós comemoramos mais um aniversário do Alto Fé de Barcelona, quando em Espanha, na cidade de Barcelona, queimaram-se 300 obras espíritas por ordem do bispo local, foi o único
único sacrifício da doutrina espírita. Queimamos livros, não queimamos corpos, não entregamos corpos aos leões, às feras, nem ao madeiro, nem aos crucifixos. Não exigimos sacrifícios pessoais. O sacrifício que se pede do espírita é a sua transformação. O sacrifício que se pede para o cristão hoje é o amor ao próximo, é a exaltação da bondade, da solidariedade e da fraternidade que Jesus fala naquela hora no monte, em palavras que não eram palavras articuladas, mas eram palavras que saíam no pensamento, de coração para coração, mostrando todas as dificuldades, mas dizendo que a eles competia exatamente a tarefa de evangelização dos povos. E eu coloco aqui evangelização de nossas famílias, porque evangelizando-as, nós estaremos evangelizando todos os povos. Humberto de Campos termina a lição dizendo assim, e essa é a mensagem que trago na noite de hoje para vocês, que naquela noite, os 500 da Galileia receberam uma semente e se transformaram em semeadores. E diz Humberto de Campos que épocas futuras que se seguiriam nas mais diferentes sociedades, nos casebres e nos palácios, nos templos, nas igrejas e nas sinagogas, nas praças públicas e nos grandes campos, esses 500 da Galileia teriam a responsabilidade, teriam que ter o prazer de levar o Evangelho a todos os corações. Essa foi a missão dos 500 da Galileia. E eu ouso perguntar a vocês, nesta noite de Evangelho, de música daqui a pouquinho, onde nós conviveremos com Santo Agostinho, evidenciando uma proteção e um amparo a um coral. Agostinho, que é o grande filósofo da doutrina espírita. Agostinho, que acompanhou esta evolução religiosa e que vem de suas lutas junto à igreja, para as lutas junto ao espiritismo, para demonstrar um caminho novo de trabalho, da reforma íntima, que o conhece-te a ti mesmo. Então eu pergunto, daqui, quem se colocaria no papel de um dos 500 da Galileia? Antes da resposta, leiam a página de Humberto de Campos. Revejam o Novo Testamento. Entrem a fundo, cabo a rabo, como se diz na gíria, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há anjos entre nós, não obstante acreditemos neles. Mas há pessoas em transformação, em regime e clima de aperfeiçoamento. Cremos nisso. E nesse ponto todos nós poderíamos dizer que nós temos esse sonho. Ele é plausível de realização. É possível sim. E a partir daí, nos colocarmos como um dos 500 da Galileia. E a partir daí, evangelizar. Tendo Jesus no coração e fazendo com que Jesus seja presente em todas as outras vidas. Muita paz a vocês. Muita paz aos lares. Convidemos a Jesus para penetrar e frequentar o nosso lar. Apresentemos Jesus aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos corações. Agradeçamos a Ele, hoje, que é Dia das Crianças, pelas crianças que temos ao nosso redor, principalmente a nossa casa, que atende a crianças em situações muito dificultadas na presente encarnação, para que, ao mesmo tempo lhe dermos carinho, conforto e atendimento a essas crianças, possamos atender as crianças dias que temos em nossos lares, para fazermos delas operadores de paz e de amor à face do planeta Terra. No dia em que o nosso Brasil, um Brasil que não é o nosso, porque é o Brasil católico, homenageia a sua padroeira, a sua Madonna, como diriam os franceses, Notre Dame, mas a Nossa Senhora,
uma senhora diferenciada, negra, tal qual a Madonna do México, da Polônia, da Espanha, mas que é uma representação de Maria Santíssima de Nazaré. Possamos entender isto e acompanhar nesta homenagem, porque ela é a padroeira do Brasil, por decreto do Congresso Nacional Brasileiro e aprovação da Presidência da República, se é que fosse necessário esta aprovação para que ela fosse, mas para que ela seja a mãe de todos nós e nos abençoe nesta tarefa de evangelização. Porque é o próprio Humberto de Campos que diz que ao pensarmos e lembrarmos de Jesus, e Públio diz que não havia mulher mais bonita em Israel do que ela, nós possamos homenageá-la, pedindo a ela, a todos nós, força, energia, coragem para sermos bons. E aí é hora de agradecer. Como dizem os baianos, acabou a palestra, e agora? É hora de agradecer. E a gente agradece assim. Pai nosso, que estás nos céus, na glória da criação, ouve a humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a sua vontade assim, que não hesita, nem erra, seja feita em toda a terra, em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Mas, em tua luz que me beija, em teu reino ilimitado, sejas glorificado, Pai, agora e sempre. Assim seja. E Jesus nos abençoe.